Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Ivan, gostaria de agradecer aos irmãos pelo carinho, pela demonstração de afeto, pela lembrança, dia do pastor, pelas felicitações. Meu muito obrigado a todos, que Deus abençoe a vida de vocês e que este dia seja de graça, de bênção e de vitória na vida de cada irmão, de cada pessoa, de cada um de vocês, ok? Meu muito obrigado. O texto de hoje, Bíblia para os irmãos. Quero deixar Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, ou este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Para quê, Aí assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus abençoe. Seja um dia de vitória, de bênção. Apresentei os vossos corpos, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E possa experimentar assim a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na sua vida. Continuando sobre a questão do pecado, hoje domingo é dia do pastor, mas continuando aquela lição a respeito do pecado, hoje eu vou falar sobre a fonte do pecado na linguagem de Miller J. Erickson, como eu tenho mencionado. E ele fala assim: mencionamos várias perspectivas bíblicas do pecado. Agora precisamos perguntar a respeito da fonte do pecado, a causa ou a ocasião que conduz ao pecado. Isso é vital porque a cura do pecado exigirá necessariamente a identificação e a anulação da causa. Friedrich Tennant sustentou que a fonte do pecado é nossa natureza animal. Pecado é simplesmente a persistência dos instintos e dos padrões normais de comportamento de nossos antepassados animais no período em que os homens adquiriram consciência moral. Nesse caso, a cura não pode ser uma simples reversão para um estágio anterior de inocência. Antes será uma questão de nos livrar completamente desses velhos instintos, ou de aprender a controlá-los e a dirigi-los de maneira devida. Essa concepção de cura para o pecado contém a crença otimista de que o processo evolutivo está levando a raça humana na direção correta. Na concepção de Hale Nabel, a fonte do pecado é a ansiedade causada pela finitude, pelas coisas finitas, ou a finitude humana, a tentativa de vencer por esforço próprio a tensão entre nossas limitações e nossas aspirações. A cura exigirá a aceitação de nossas limitações e a colocação de nossa confiança em Deus. Mas essa cura é uma questão de mudança de atitude, de conversão real. Paul Tillich relacionou o pecado com a alienação existencial do fundamento de todo ser.
definição de Deus para Tillich, de outros seres e de si mesmo, uma condição que parece virtualmente uma decorrência natural do fato de ser criatura. Aqui também a cura fundamental é uma questão de mudança de atitude, não de verdadeira conversão. A solução implica tornar-se cada vez mais consciente do fato de que se é parte do ser, ou que se participa do fundamento do ser. A consciência será o fim da alienação, da conjunção, do ligamento e fundamento do ser de outros seres e de si mesmo. Nota de Frederick aqui. De acordo com a teologia da libertação, a fonte do pecado é a luta econômica. A solução é eliminar a opressão e as desigualdades de posses e poder. Em vez de evangelizar indivíduos, nosso intento principal deve ser ação econômica e política de modificar a estrutura da sociedade. Trata aqui como uma questão até política, Harrison Staker Eliot via a competitividade individualista como uma fonte do pecado, uma vez que o pecado é aprendido por meio da educação e do condicionamento social. Deve ser eliminado pela mesma via. O antídoto é uma educação que destaque o empreendimento não competitivo em busca de alvos comuns. Essa é uma visão das várias concepções a respeito da fonte do pecado. Fala de uma questão de educação, uma questão política, uma questão individual e pessoal, e que o antídoto para eles, no caso de Frederick e Paul Tillich, traz aqui um grande teólogo, na visão teológica ele traz essas ideias de um ser pessoal, de uma transformação, uma questão de educação, e não necessariamente de uma questão de evangelização, O ensino bíblico para isso. O que é que o ensino bíblico diz? Da perspectiva evangélica, o problema está no fato de que o homem ou os homens são pecadores por natureza, aquilo que eu falei na aula primeira, E vivem num mundo em que forças poderosas os induzem a pecar. E é importante observar, em primeiro lugar, que o pecado não é causado por Deus. Tiago descarta rapidamente essa ideia, que seria provavelmente muito, vamos dizer assim, atraente para alguns. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, Tiago diz isso, Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Tiago 1,13. Também não há nenhum incentivo à ideia de que o pecado resulta inevitavelmente da própria estrutura ou da realidade. Antes, a responsabilidade pelo pecado é colocada bem diante do indivíduo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então isso aqui é uma visão bíblica, Não aquela visão anterior que eu acabei de dar de Paul Tillich, de Frederick, ou do próprio Milland J. Erickson, Mas que traz uma visão mais cosmológica e até, de uma certa forma, colocando a culpa na sociedade, colocando a culpa no contexto individual de forças externas ou exteriores de uma possível poder fora de nós. Mas não, na visão bíblica, no ensino bíblico, nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados, pela nossa própria natureza. Ele está incutido em nós, foi aquilo que falamos anteriormente,
Então o Tiago fala isso, da questão da nossa própria. Antes, a responsabilidade pelo pecado é colocada bem diante do indivíduo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. É colocada bem diante quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz do pecado. Então o primeiro é o desejo, é na mente, na nossa cabeça, né? No nosso corpo, é a força interior nossa. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então uma coisa vai gerando outra, puxando outra, né? O desejo, a cobiça, leva ao ato, o ato gera ao pecado, que vai gerar a morte. Tiago 1, 14 e 15. Pela análise dessa e de outras passagens, tanto didáticas como narrativas, podemos determinar o que a Bíblia ensina ser a base ou a causa do pecado. Todos temos certos desejos, e esses desejos, a princípio, são legítimos. Em muitos casos, a satisfação deles é indispensável para a sobrevivência do indivíduo ou da raça. Por exemplo, a fome é o desejo de comer. Sem a satisfação desse desejo ou impulso, morríamos ou morreríamos de fome. De modo semelhante, o impulso sexual busca satisfação. Caso ele permanece insatisfeito, não haveria reprodução humana, né? E vai levar a gente a pensar naquela questão lá do pecado de Adão e de Eva, né? Que eu citei na última aula. Impulso sexual busca satisfação, isso é verdade, né? Caso ele permanecesse insatisfeito, não haveria reprodução humana. E a questão da licitude de comer por deleite ou de sexo por prazer, podemos asseverar que esses impulsos são dados por Deus e que há situação em que a satisfação deles não só é permitida, como até obrigatória. Observamos, além disso, a capacidade humana. Os homens são capazes de escolher entre alternativas. Essas alternativas podem incluir opções que não estejam imediatamente presentes. Só os homens, entre todas as criaturas, são capazes de transcender o lugar que ocupam no tempo e no espaço. Por meio da memória, são capazes de reviver o passado, aceitando-o ou repudiando-o por meio da imagem, né? Por meio da imaginação, são capazes de construir cenários do futuro e escolher um deles. Podem se ver ocupando uma posição diferente na sociedade, ou casados com outros parceiros assim podem desejar não apenas o que de fato está ao seu dispor, mas também o que não é próprio ou legítimo para ele. Essa capacidade expande muito as possibilidades de ações ou pensamentos pecaminosos. Todo homem tem uma série de desejos naturais que, embora bons em si e por si, são áreas potenciais para a tentação e o pecado. Aí é a questão do controle, do desejo, ou você cair na questão do desejo exacerbado. Ele vai numerar aqui alguns desejos. O desejo de desfrutar coisas. O segundo, ele fala aqui, o desejo de obter coisas. Está em nós, né? O desejo de fazer, ou se você preferir, realizar coisas, né? O desejo da realização. Então nós temos desejo de desfrutar das coisas, de experimentar. Lembra lá, a serpente mostrou para Eva o fruto e ela desejou desfrutar. Olha, é desejável, é gostoso, aparentemente é bom, devo desfrutar. Lembra disso que eu citei? A satisfação dessas necessidades, às vezes só é essencial, como também pode dar prazer. O segundo é o desejo de obter coisas. Há lugar para obtenção de posses na organização de Deus.
Isso está implicativo. Nós nunca, a verdade, o que está mostrando aqui nesse segundo desejo de obter, nós nunca estamos satisfeitos. Nunca estamos satisfeitos. Quem tem dinheiro sempre quer mais dinheiro. Quem tem posse sempre quer ter mais posse. Quem tem casaco sempre quer ter 2 ou 3 casacos. E assim vai. Que Jesus citou, né? Se alguém tem 2 túnicas, dê uma, ofereça uma. Se alguém que faz andar uma milha, vá com ele 2. Mas a verdade é, na realidade, mostrando que o nosso desejo está sempre acima, ou sempre, vamos dizer assim, descontrolado. O desejo de fazer coisas. Isso é necessário, às vezes é preciso. As parábolas sobre a mordomia também retratam o desejo de realização como algo bem bom e próprio. Isso faz parte daquilo que Deus espera da humanidade. Desejar fazer coisas, né? 1 João 2,16. Há maneiras apropriadas de satisfazer cada um desses desejos. E também há o limite imposto por Deus. A incapacidade de aceitar esses desejos conforme foram constituídos por Deus e, portanto, de submetê-los ao controle divino. É pecado, nesses casos, os desejos não são vistos pela perspectiva de sua origem divina e como um meio de agradar a Deus, mas com fins em si mesmo. A questão, o desejo ele está em nós, o desejo ele é individual, mas eles podem, o que ele fala aqui é de descontrole, a coisa exacerbada, o desejo impuro, é a coisa sem limite. Então, quando ela não tem limite, quando Deus, por exemplo, a questão sexual, e Deus permite, dentro de uma legalidade, o casamento, a união de 2 pessoas do sexo oposto, diferente, para que, de uma forma legal, Satanás não possa tentar a nós. Mas o homem, ele às vezes, ele parte para uma questão exacerbada. Nunca estamos satisfeitos, o homem nunca está satisfeito, o ser humano nunca está satisfeito. E é disso que se fala aqui. Então essa fonte está dentro de nós, essa fonte faz parte de nós. E é isso que nós precisamos entender e compreender na ideia de Paul Tillich, de Frederick, que nós precisamos controlar, que nós podemos dominar, que nós precisamos ignorar, não ignorar, mas tratar disso e controlar e saber que não está em nossa posse, deixar que isso venha de uma forma exacerbada, no caso do sexual, de obter coisas, de provar coisas, de testar as coisas, e não deve estar privado, mas não deve ser ilimitado, não deve ser uma coisa exagerada e fora do controle, porque aí vai gerar aquilo que está as consequências, né? O desejo, o pecado, e o pecado gerar a morte, e a morte aqui pode ser física, como também, ou principalmente a morte espiritual, separação entre você e Deus, descrito lá em Romanos 3, 23, ok? Então fica aí essa palavra nesta manhã, e aí a gente passando aí para os irmãos, aí o pastor passando para os irmãos, qual é a fonte principal de desejos ou do pecado? O que é que gera? Ela está dentro de nós, a fonte somos nós mesmos. E aí eu tenho aí uma visão da fonte do pecado na visão de Frederick, de Paul Tillich, do próprio Miller J. Erickson, Teologia Sistemática, né? Editora Vida Nova, trazendo para os irmãos a ideia. E também a visão cosmológica e a visão do ensino bíblico, né? Na cosmológica, entendemos que somos levados ou somos atraídos ou tentados pelos terceiros, ou existe uma força por fora de nós que nos incita a isso. Na visão bíblica, o desejo flui de dentro de nós mesmos e deve ser controlado, deve ser dominado, para que você não caia na injúria do pecado. Um bom dia a todos, o meu abraço. Essa é uma questão que eu tinha que passar para os irmãos, está falando, mostrando aí, em relação a essas questões. A próxima aí, vamos pensar também na próxima aula, as consequências do pecado. O pecado tem consequência, pastor? Tem consequência. Aí nós vamos ver aí um pouco a culpa, a punição, então tem consequências, e eu já pontuei isso sobre a questão de Deus estar punindo Adão e Eva, a serpente, por esses pecados, e nós vamos ver essas consequências nas próximas aulas, ok? Próximo áudio. Deus abençoe a todos, um bom dia e o meu grande abraço. Deus abençoe.